Enquanto eu estou aqui esperando a Renata sair da acupuntura, eu vou gravar para vocês algo sobre o que eu já falei antes do Super Mario. É uma metáfora que eu uso a respeito dos níveis que nós temos. É algo que eu precisei de alguns anos para entender e que isso se tornou parte do meu mindset. E eu digo que entender esse detalhe foi algo importante para o meu crescimento, de forma que é como se tivesse tirado uma trava. O que acontece é que a gente vive como se estivesse num joguinho. Um joguinho do Mario, quando você está fazendo as suas tarefas ali, aprendendo as suas coisas. Se você está no primeiro nível e consegue chegar até o terceiro, quarto nível tranquilo, você consegue matar os bichinhos, pular as coisas vão ficando um pouco mais difíceis conforme a fase que você vai jogando. Isso é de gamificação, né? Qualquer tipo de jogo que você joga é dessa forma, vai ficando mais difícil. Acontece que se você não percebe o quanto aquilo é fundamental para você, você não sai daquela fase. No momento em que você entende o que você precisa para aquela fase acontecer, você fica confortável nela. E aí você precisa ir para a próxima. Aí a próxima não é confortável. Então você vai de novo enfrentar um desconforto até que você passe para a próxima. Um detalhe importante que as pessoas não entendem é que quando você pega uma pessoa que chega na 20ª fase, por exemplo, e coloca ela na primeira, ela chega de novo na 20ª rapidinho. Só que se você pegar uma pessoa que chega na terceira fase e coloca ela na 20ª, ela perde rapidinho e volta para a terceira fase. Por que isso? Isso também acontece com pessoas que ganham na Mega Sena, por exemplo. Por que isso acontece? Porque você não tem o conhecimento necessário para trabalhar naquele nível. E o que você precisa entender é que basta você ter consciência disso e trabalhar para que você mude de nível. A consciência desses níveis, ela é muito importante, porque senão você fica sem entender por que você não chega a alguma coisa. E alcançar resultados depende diretamente de você fazer uma análise do que está acontecendo e pensar, bom, não é porque a vida está contra mim, né? Não é que as coisas estão dando errado, é que eu ainda não sei o necessário para poder passar por essa questão. Eu ainda não sei qual é o segredo dessa fase para mudar de nível. Então não adianta a gente querer viver num outro nível que a gente ainda não está. Isso acontece com as nossas finanças, acontece com as nossas empresas, a administração, a questão financeira, acontece com a nossa saúde. E eu vou dar um outro exemplo em outro vídeo, que é sobre o Arnold Schwarzenegger. É uma metáfora também que eu uso, que essa metáfora, na verdade, eu peguei emprestada, a do Arnold. É de alguém que conta a respeito disso. E sobre a metáfora do Mario, fui eu mesmo que pensei a respeito disso. Mas é uma analogia bem simples, né, de entender. A questão é que enquanto você não analisar esse tipo de coisa, enquanto você não se ligar a respeito disso, você não vai trabalhar essas questões. E aí você precisa entender que não é a vida que está contra você, não são as pessoas, é você que ainda não sabe como lidar com aquilo. Então a melhor forma de entender isso, de lidar com isso, é encarar como se fosse um jogo. Como se quando você alcançar o conhecimento necessário para fazer aquela mudança, você passa de fase. Então é preciso entender ao máximo os fundamentos dessa fase, quais os monstros que você tem que encarar, quais são as dificuldades que você tem que sobrepor, né? E aí você consegue desbloquear a próxima fase.
O desafio está em ter consciência e não passar a fase rápido, mas entender como é que funciona a coisa. Se você passar rápido, é como se eu estivesse pegando você no 3º nível e jogando no 20º. Você não vai conseguir passar pelos desafios que o 20º nível traz. Isso é uma coisa natural. Isso funciona com todo mundo. Então, o que é que você tem que aprender para ir para a próxima fase? Quais são os monstros que você tem que entender como é que eles funcionam? Porque eles têm um padrão de funcionamento, né? De comportamento, para que você consiga resolvê-los, consiga matar o monstrinho, o chefe da fase, derrotar o chefe da fase e passar para a próxima. Quais são os desafios que você tem deixado de lado só porque eles parecem assustadores? O que é que você tem que aprender para passar para a próxima fase? Se você organizar isso e colocar num índice, não precisa ser analítico nem nada, eu nem sou uma pessoa organizada. Se você colocar num índice e começar a verificar esses dados, você começa a analisar, você começa a identificar mais fácil cada etapa e consegue perceber o que é que você precisa tratar, o que é que precisa de prioridade, o que precisa da sua atenção, aonde que você precisa colocar a sua energia para que as coisas comecem a funcionar. Você só precisa passar por uma próxima fase. Entender bem o que está acontecendo, usar os fundamentos, entender como é que você funciona e como o ambiente funciona e passar para a próxima fase. Tudo, absolutamente tudo funciona desse jeito. Se você captar essa questão, as coisas começam a funcionar melhor para você. Tem uma frase que eu ouvi numa palestra sensacional, uma palestra em inglês, que falava New Level, New Devil, que é justamente isso. Quando você vai para um outro nível, as dificuldades são outras, os desafios são outros, e você precisa se preocupar com outras coisas. Você não pode continuar fazendo a mesma coisa. Você precisa ajustar as velas, ajustar o seu barquinho, o seu timoneiro, para que tudo funcione de acordo com aquela realidade atual. E para fazer isso, você precisa perceber a mudança de fase. Se você continuar fazendo igual, você acaba morrendo e voltando para a fase inicial. Essa é a coisa.